Água de poço é ótima para fazer cerveja. E aí, verdade ou mito? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, mais um quadro Verdade ou Mito para vocês. E é justamente essa a pergunta de hoje. Será que uma água de poço é de fato ótima para fazer cerveja? Verdade ou mito? Eu diria que é um mito. Não quer dizer que a água de poço, do seu poço, se você tiver um poço artesiano ou uma ponteira que seja, não seja boa. Pode ser que ela seja sim excelente. O fato é que muita gente acredita que pelo simples fato de você ter uma água subterrânea, de você puxar para um poço, de você ter tomado aquela água durante muito tempo na sua vida, sei lá, às vezes a infância, sempre teve aquela água, a água super pura, e as pessoas pensam que é a água melhor possível e não precisa nem se preocupar com o ajuste de água e tudo mais, porque essa água é excelente. A mesma coisa, algumas pessoas também pensam com relação à utilização de água mineral, tá? Eu diria que a gente tem basicamente 3 perfis de cervejeiros com relação à utilização de água, ou 4, tá? Quando a gente tem os cervejeiros que utilizam água de poço, tem os cervejeiros que utilizam água mineral, tem os cervejeiros que utilizam água de rede. O quarto ponto seria o cervejeiro que utiliza qualquer um desses, mas ele se preocupa com o ajuste de água, tá? Basicamente é isso, só para vocês entenderem. Quando o cervejeiro utiliza a água da rede, água da torneira, ele de fato se preocupa sempre com a água. Ele está atrás, ele quer saber se a água pode utilizar ou não, porque ele sabe que a água da rede geralmente não é muito boa. Ele não toma aquela água normalmente, algumas pessoas tomam, mas normalmente não. Normalmente ele tem um filtro, alguma coisa nesse sentido, e ele fica preocupado. Também tem a questão do cloro, que provavelmente já ouviu falar que o cloro não é bom para cerveja, que é terrível, que ele vai acabar com a sua cerveja, vai ficar realmente muito ruim se a água tiver cloro. Então ele fica preocupado. Então ele vai atrás, ele quer saber o que ele pode fazer para isso. Se ele coloca um filtro, como que pode funcionar. E daí tem os outros 2 perfis, que é o que utiliza água mineral, geralmente quando faz volumes menores, né? Que daí para não se preocupar, ele utiliza água mineral. Então, com água mineral estou tranquilo, não preciso me preocupar com a água. E o terceiro é aquele que acredita que tem muita sorte de morar num lugar onde tem uma água de poço que é muito boa. Então, como a água dele é boa, ele também não se preocupa com o ajuste de água, porque ele tem uma água de poço, tá? E ele acha que a água do poço é muito boa. Pode ser muito boa? Pode, mas ela também pode não ser muito legal. Ela pode ser uma água que tem uma dureza muito elevada, por exemplo, e pode acabar prejudicando a sua produção. Então, independente do tipo de água, o correto, né, para quem quer chegar aí no próximo nível, é estar nesse quarto perfil, que é o cervejeiro que, independente se ele tem poço, se ele usa água mineral ou se ele usa água da torneira, ele vai fazer o ajuste da sua água. Ele vai considerar qual que é o perfil da sua água, ele vai fazer essa análise e aí ele faz o ajuste para ficar com a água exatamente da forma que ele quer para fazer a cerveja com as características que ele deseja. Tá? Então, se você por acaso tem água de poço, pode ser que a sua água seja boa, pode ser que você já faça cerveja há muito tempo e ela sempre ficou excelente e não tem problema nenhum, tá ótimo, tá? Pode ser também que você esteja tendo alguns problemas por conta da composição química que a sua água tem. Os sais que estão dissolvidos ali podem favorecer ou talvez nem tanto a produção de cerveja. Então, qual que é a recomendação? Quer usar água de poço? É muito bom. Na casa dos meus pais, por exemplo, eu fazia durante muito tempo eu fiz lá, hoje eu faço no meu apartamento, mas eu utilizava água de poço e sim, no começo eu achava que era excelente, porque eu sempre tomei aquela água e ela era muito boa, e depois, claro, eu tirei uma amostra e fui fazer análise para fazer os ajustes e chegar no perfil que eu queria. Por exemplo, o que eu percebi? Que a água que eu tinha lá na casa dos meus pais, ela era muito pura, mas que ela não tinha praticamente nada de sais. Era uma água quase como se fosse uma água que tivesse feito a osmose reversa, né? Tirado os sais. Então ela era excelente porque eu podia fazer os ajustes de sais para atingir o perfil que eu queria com facilidade. Algumas águas não são tão fáceis de fazer isso, mas eu conseguiria fazer isso com facilidade. Mas a minha cerveja mudou muito depois que eu vi isso e comecei a ajustar os sais antes de começar a abraçagem. Então fica aqui a dica, se você tem água de poço, é bem provável aí, é legal que você tenha uma água boa, mas recomendo, tira uma amostra, faz uma análise dos parâmetros principais aí para ver como é que são as características químicas da sua água, para você poder depois, no futuro, talvez não agora, mas no futuro próximo, começar a ajustar a sua água e levar a sua cerveja aí para um nível ainda maior, tá? Se estiver começando, claro, não tem tanta preocupação, eu sempre não vou cansar de falar isso. Se você está começando a fazer cerveja, você não domina o processo, tem muita coisa para se preocupar ainda, pega essa água do poço, utiliza ela e bola para frente. Daqui a pouco você vai melhorando, você vai dominar o processo, vai conseguir fazer tudo com mais tranquilidade e você vai ver naturalmente que se preocupar com isso, pegar a sua água, investir numa análise e começar a fazer os ajustes
vai fazer aí muita diferença no resultado final das suas cervejas aí um pouco mais para frente, tá bom? Espero que tenham gostado da sacada de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!